Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje começa mais uma análise da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro que tivemos nesse final de semana. Alguns jogos muito emocionantes, um jogo muito equilibrado. Vamos falar dos joguinhos que tivemos nesse sábado. Tivemos um Vasco jogando em sua casa, perdeu para o Cruzeiro de 1-0. Tivemos um jogo entre Cuiabá 1, Bahia 1, um jogo muito equilibrado, muito bem jogado entre Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro foi muito melhor no primeiro tempo que o Corinthians, mas quem conseguiu um resultado positivo jogou no contra-ataque foi o Corinthians, conseguiu equilibrar a partida, conseguiu um resultado fora de casa muito importante para distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Com o gol do Roger Guedes, o Corinthians conseguiu uma vitória muito importante em cima do Atlético Mineiro, que não ganha muito tempo e tem que melhorar muito psicologicamente os jogadores que estão muito abalados. Outro jogo que tivemos às 6h30 de briga de rebaixamento, de troca de posições, foi entre a América, saiu na frente, o Curitiba conseguiu a virada com 3-1 e conseguiu fugir da última posição, mas não conseguiu fugir da zona de rebaixamento ainda. Então foi um jogo muito bom para o Curitiba. O outro jogo de sábado à noite, um jogo muito histórico entre as duas equipes, entre Palmeiras e Flamengo. Um jogo onde que o Palmeiras não poupou ninguém, já o Flamengo poupou seus titulares. O Palmeiras conseguiu maior posse de bola no primeiro tempo, com 69% de posse de bola, e abriu o placar com um cruzamento do Mike. O Dudu fez o seu gol, foi o segundo gol dele com a camisa do Palmeiras depois de 7 meses ficar sem marcar. Demorou muito para marcar o seu segundo gol. E o Flamengo na segunda etapa mudou o seu time completamente, então alguns titulares como Everton Ribeiro e Arrascaeta deu uma melhorada, quando o Palmeiras no segundo tempo tirou o Arthur para colocar o Murilo, tirou o Richard Rios para colocar o Navas. Aí o Palmeiras não conseguia jogar, o Flamengo foi para cima e conseguiu um empate com a Arrascaeta aos 35 minutos. E depois o Palmeiras conseguiu um gol, mas o VAR viu que o Murilo estava impedido no finalzinho e invalidou o gol e deu empate esse jogo. Muito bem jogado, mas eu queria dar um recado muito importante para a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros. Não adianta só vender jogadores, pois o Palmeiras está disputando 3 competições como o Flamengo, e não ter banco para disputar um jogo grande como esse, precisa contratar. Então, Palmeiras, vamos contratar, porque vocês estão demorando demais para se mexer na janela de transferência. Outro jogo que tivemos nesse domingo, meio polêmico, foi entre Santos e Goiás. O Santos abriu o placar com Marcos Leonardo, ampliou com Marcos Leonardo, aí o Goiás diminuiu, depois empatou, o Mendonça virou, o Goiás empatou, e de pênalti o Santos virou a partida para 4-3 novamente. O jogo foi muito bem jogado, apesar das polêmicas de arbitragem nesse jogo, que foi, para mim, algum pênalti não deveria ter marcado nessa partida, porque foi fora da área e o VAR chamou e deu pênalti para o Santos e Goiás também nessa partida. Então tivemos muita polêmica nesse resultado do Santos e Goiás.
E o Santos teve seu treinador Paulo Turra expulso no finalzinho. Outro jogo muito emocionante, muito dominante, jogo bom de assistir. Foi de Fluminense 2. O Fluminense foi muito melhor que o Inter. O Inter taticamente tá psicologicamente abalado. Perdeu do Fluminense de 2-0. Um gol do Cano, o outro eu não lembro quem marcou porque eu não assisti o jogo. E nesse domingo também tivemos um jogo muito equilibrado, muito bem jogado, muito bem trabalhado entre São Paulo e Red Bull Bragantino. Primeiro tempo muito melhor para o Bragantino, teve mais posse de bola que o São Paulo. E o segundo tempo ao contrário, o São Paulo teve mais posse de bola que o Bragantino. Os dois jogaram muito bem e a partida terminou em 0-0. E outro jogo muito grande entre Botafogo e Grêmio. Um Grêmio superior ao Botafogo no primeiro tempo. O Botafogo querendo usar os seus contra-ataques pelas laterais, pelos pontas, não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. O Grêmio teve mais posse de bola. Aí no segundo tempo o Botafogo deu uma equilibrada a mais. O Grêmio perdeu um monte de chance com o Soares, com os outros jogadores. E o Botafogo abriu o placar com o Eduardo e ampliou com o Carlos Alberto. O jogo foi muito bem jogado. O Botafogo está de parabéns. Depois que o Luiz Cato saiu, continuou essa maturidade, continuou jogando firme. E também hoje tivemos um jogo muito bom de assistir. Foi Atlético Paranaense muito equilibrado. Um Atlético Paranaense jogando muito bem contra o Fortaleza, que já está quase 2 anos junto. Um jogo muito interessante, muito equilibrado. As duas equipes estão de parabéns. Mas quem saiu melhor nessa partida foi o Fortaleza, com o gol do Iago Pikachu no finalzinho do segundo tempo. Então deu uma respirada a mais o Fortaleza. Então era isso que eu queria falar, galerinha. Quem curtiu, dá aquele like e bora compartilhar com os amigos para chegar em mais gente, tá bom?